A graça e a paz. Hoje nós vamos falar sobre a parábola do grão de mostarda e o fermento, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 31 ao 33. Essa parábola aqui, onde Jesus ele fala sobre o reino dos céus, e daqui nós iremos tirar grandes lições para as nossas vidas, para que nós possamos dar então continuidade ao crescimento desse reino. Vamos então à leitura do nosso texto bíblico. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor dentre todas as sementes. Quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Jesus ele começou o seu ministério pregando o reino dos céus. O reino dos céus, ou o reino de Deus, é o tema central da pregação de Jesus. João Batista, ele já anunciava que o reino estava próximo. Mateus 3, 2 nos diz assim, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A expressão reino dos céus, ela teve a sua origem na esperança judaica, de uma intervenção direta de Deus na vida do povo de Israel, para que os livrasse do poder dos seus inimigos. Nós vamos ver aqui na mensagem de Jesus que o reino aqui ele vai ter um aspecto presente, que ele se manifesta na pessoa e na obra de Cristo. Mas ele também tem um aspecto futuro, tá? Em que o senhorio de Jesus ele será reconhecido em toda a terra. O capítulo 13 de Mateus ele contém parábolas sobre diferentes aspectos do reino. E as parábolas do grão de mostarda e o fermento, elas tratam do crescimento desse reino. Nós vamos encontrar a parábola do fermento no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versos 33, e no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versos 20 e 21. E essa mesma parábola, ela também pode ser chamada de parábola da levedura. A parábola do grão de mostarda, nós vamos encontrá-la nos Evangelhos de Mateus, capítulos 13, versos 31 e 32, Marcos, capítulo 4, versos 30 e 32, e Lucas, capítulo 13, versos 18 e 19. E essa parábola ela também é conhecida como a parábola da semente de mostarda. Aqui entre os textos dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, existem poucas diferenças. Em Mateus e Lucas, o texto ele está se referindo ao homem plantando, tá? O homem mexendo lá e fazendo a sua plantação. Em Marcos, nós vamos ter aqui a descrição direta e específica do momento dessa plantação. Em Mateus, a semente ela é plantada no campo. Em Marcos, ela vai ser plantada na terra. E em Lucas, na horta. O Lucas ele coloca a ênfase aqui no tamanho da planta já adulta, enquanto que Mateus e Marcos eles vão fazer um contraste entre a pequena semente e o tamanho que essa planta vai atingir depois de adulta. Só que essas diferenças, em nada elas vão alterar o sentido da parábola. Tá? O ensino vai permanecer o mesmo nos três evangelhos. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento, elas formam um par. E ao contar essas parábolas, Jesus aqui ele estava falando a respeito do crescimento do reino dos céus. A parábola do grão de mostarda, ela se refere ao crescimento exterior do reino dos céus,
enquanto que a parábola do fermento, ela vai se referir ao crescimento interior do reino dos céus. A parábola do grão de mostarda, que está descrita aí no texto de Mateus, nos versos 31 e 32, ela está tratando aqui do evangelho do reino dos céus, e ela vai ser comparada aqui a uma pequena semente, o grão de mostarda. Jesus aqui, quando ele fala dessa parábola, ele está falando aqui de um homem que semeia em sua lavoura a semente de mostarda. Isso era uma situação muito comum naquela época, porque dentre todas as sementes que eram semeadas numa horta, a semente de mostarda era geralmente a menor de todas. Porém, quando ela atingia o seu estado adulto, ela se tornava a maior árvore daquela plantação. Ela atingia aqui o tamanho de uma árvore de no mínimo 3 metros de altura, e às vezes ela podia alcançar até 5 metros. E essa planta aqui, ela se torna tão importante que até as aves dos céus vão se aninhar nos seus ramos, principalmente no outono, que é a época em que os seus ramos eles estão mais consistentes. Então, várias espécies de aves, elas aproveitam essa planta para que ali elas possam fazer os seus ninhos e elas possam se abrigar. Porque ali, além de se protegerem, elas também vão encontrar o alimento. O que Jesus estava ensinando aqui para nós é que da mesma forma que um pequeno grão de mostarda, aparentemente, ela nunca atingiria o tamanho que imaginavam, tá? O reino dos céus também, muitas das vezes na terra, principalmente quando ele está no seu início, ele parece insignificante, ele parece ali que ele não vai produzir os resultados esperados. Essa parábola, ela possui aqui uma grande semelhança com algumas passagens do Antigo Testamento, como nós vamos ver em Daniel 4, versículo 12, e Ezequiel, capítulo 17, versos 23. Daniel, capítulo 4, verso 12, nos diz: tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Ezequiel 17, 23. Nos montes altos de Israel eu plantarei. Ele produzirá galhos e dará fruto, e se tornará um cedro viçoso. Pássaros de todo tipo se aninharão nele, encontrarão abrigo à sombra dos seus galhos. O ensino principal da parábola do grão de mostarda aqui é descrever aqui o começo humilde e pequeno do reino dos céus na terra. É mostrar para nós aqui que o seu impacto grandioso ele estava garantido, tão certo quanto o crescimento daquela pequena semente de mostarda quando ela foi plantada. Isso faz sentido quando nós vamos analisar como foi o ministério de Jesus e o início da pregação do Evangelho por seus discípulos. Se nós formos comparar aqui com a população do Império Romano da época, ou até mesmo com aquele pequeno número de pessoas que vivia na Palestina, esse reino dos céus aqui, ele parecia impossível. Porque quem eram os seguidores de Cristo? Os seguidores de Cristo eram grupos de pessoas consideradas rudes. Eram pescadores, eram trabalhadores que não tinham nenhum cargo importante, tá? Eles eram galileus, que podemos dizer que eram sinônimos de caipiras da época, e eram pessoas que não tinham nenhum prestígio. E o que essas pessoas faziam? Esses seguidores, eles acompanhavam aqui um carpinteiro que foi desprezado e rejeitado entre os homens. Isaías 53:3, ele nos diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento.
como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Então, diante dessas características aqui, nós podemos ver aqui que essa parábola de Jesus foi mais do que uma resposta. Ela foi uma maravilhosa profecia que veio para nos trazer o alento, tá? Que veio para nos trazer a paz. É como se Jesus estivesse dizendo para nós: fiquem calmos, fiquem tranquilos, tenham fé e perseverança. Porque aos olhos de vocês podem até parecer impossível, mas os planos de Deus, eles nunca fracassam. E o reino, ele crescerá e se tornará notável. Nós vemos aqui que aquele pequeno grupo, eles receberam uma missão de pregar o evangelho a toda a criatura. E eles foram e eles cumpriram a ordem do Senhor. Eles foram e eles incendiaram o mundo com a palavra de salvação. Nós vemos que 40 anos depois da ascensão de Cristo ao céu, o Evangelho ele já havia alcançado desde os grandes centros do Império Romano até os lugares mais afastados. Nós sabemos que ainda no primeiro século a igreja ela foi perseguida duramente pelo império. Muitos cristãos foram mortos durante aquele período e aparentemente aquilo parecia ser o fim da igreja. Porque que chance tinha aquele pequeno grupo de pessoas que anunciavam o evangelho, que anunciavam a ressurreição de um carpinteiro que havia sido crucificado? Eles estavam frente a um dos exércitos mais poderosos do mundo naquela época. Então, ali naquele momento, a planta parecia que ia morrer. Mas nós sabemos que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles jamais fracassam. Então, aqui o que nós vimos? Que o Império Romano caiu, e a planta ela continuou crescendo, ela continua servindo de bênção para os homens de todas as nações. Nós vimos que como as aves dos céus aqui, elas encontraram abrigo naquelas grandes árvores. Nós também encontraremos esse mesmo abrigo, esse refúgio que é oferecido pelo reino dos céus. Porque ainda hoje essa planta ela cresce e ela continuará a crescer até que o último eleito ele seja selado pelo Senhor. Até que Cristo ele venha novamente de uma forma gloriosa para buscar a sua igreja, para fazer a grande colheita. Então aquela árvore que parecia que ela não iria crescer, ela cresceu. Ela expandiu, ela deu galhos, tá? Essa árvore, ela cresceu e ela vai continuar a crescer até que Jesus venha para buscar a sua igreja. Nós vamos ver isso sendo confirmado em Apocalipse 6, verso 11 e Apocalipse 7, verso 3, aonde nós vamos ver que essa grande colheita, ela vai ser realizada com a volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Apocalipse 6:11 nos diz: então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. E Apocalipse 7:3: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então, nós vemos aqui nesses dois textos, né, que essa planta ela vai continuar a crescer, até que Jesus venha buscar os seus eleitos, até que Jesus venha para fazer a grande colheita. A parábola do grão de mostarda, ela focaliza toda a sua atenção no poder exterior do reino.
E nós vamos ver que a parábola do fermento, ela vai focalizar sua atenção no poder interior do reino e que de uma forma invisível ela exerce influência sobre tudo. Esse é o ensino dessa parábola. Jesus ele utiliza uma mensagem simples e objetiva nessa parábola do fermento. Algo de fácil compreensão. Ele descreve aqui uma situação bem comum na vida de qualquer dona de casa. É o processo de fazer o pão. Porque aqui Jesus diz que essa mulher pegou uma pequena quantidade de fermento e misturou em uma grande quantidade de farinha. A parábola aqui ela não descreve, ela não fala dos outros ingredientes que são necessários para fazer esse pão. Por que que ela não aparece aqui nessa narrativa? Porque nesse momento aqui, esses ingredientes eles não são importantes para o ensino que Jesus queria passar. Então aqui a mulher ela pega essa farinha, ela pega esse fermento e mistura. E o que que resta à mulher agora? Apenas deixar a massa crescer, descansar, para que o fermento ali ele começasse a agir, ele começasse a ter a sua função, que é fazer o quê? A massa crescer. Diante disso aqui nós vemos a grande responsabilidade que a igreja tem na expansão do crescimento do reino. E como que esse crescimento ele vai crescer? Através da pregação do evangelho. Só dessa forma o reino dos céus e o reino de Deus ele vai ser expandido. Quando fala reino dos céus e reino de Deus, são duas expressões que aparecem com muita frequência nos evangelhos. Elas referem-se a uma mesma verdade. Nós vemos que a expressão reino dos céus, ela aparece somente em Mateus. Nela a palavra céus, ela substitui o nome divino. A expressão reino dos céus aqui, ele está se referindo ao governo de Deus, à autoridade real e divina, e à disposição do Pai em dar ao Filho aqui a autoridade e governos divinos. Nós vamos ver aqui essa autoridade dada ao Pai, ao Filho, com um caráter messiânico, onde aqui a missão de Jesus na terra, ela vai ser cumprida. Portanto, aqui a gente vê que o reino de Deus também é o reino de Cristo. Nós podemos ver em Mateus capítulo 13, verso 41, que nos diz: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Mateus 16, 28. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então aqui nós vemos que o reino dos céus, ele não é apenas aqui um princípio abstrato, mas ele é real. Aqui nós vemos o domínio de Deus invadindo o reino de Satanás. O reino de Deus ele é de natureza espiritual e ele atua de forma sobrenatural nos homens e através deles. Nós vamos ver que os estágios do reino, nós podemos classificá-los em estágio presente e estágio futuro. Quando falamos em estágio presente, o reino de Deus está entre os homens. Lucas 17, versículos 20 e 21 nos diz: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Então o reino de Deus, ele está no nosso meio, ele está presente.
O reino de Deus, ele começou a fazer parte da era presente desde a vinda de Jesus com sua ação libertadora. João 1,14 nos diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A presença do reino é a ação poderosa e sobrenatural de Jesus, contínua através dos seus discípulos. E nós podemos ver aqui o estágio futuro, que é o fim dos tempos, é a manifestação do reino, quando Cristo voltará de forma visível, com poder e grande glória, para julgar o mundo. É o que nós vemos lá em Apocalipse 19, dos versos 11 ao 21, que fala da vinda gloriosa de Jesus para julgar o mundo. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia enganado, os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Aqui nesse texto nós vemos qual será o fim dos ímpios, que eles serão destinados ao fogo eterno. E que os justos aqui, eles herdarão o reino em toda a sua plenitude. Está lá em Mateus 25, dos versos 31 a 46, que nos confirma isso, que os justos, eles herdarão o reino dos céus. O grão de mostarda aqui, ele fala para nós desse crescimento sobrenatural, que está lá em Lucas 13, 18 e 19. Então, ele nos fala desse crescimento sobrenatural. O grão de mostarda aqui, que de uma semente minúscula se transformou numa árvore imensa. Marcos 4,31 nos diz: é como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. Então aqui já foi utilizado por Jesus esse grão de mostarda para exemplificar aqui para nós o extraordinário e extensivo, milagroso crescimento do reino dos céus. Uma semente tão pequena transforma-se numa árvore tão frondosa. Jesus aqui, ele queria antecipar profeticamente aos seus discípulos a profusão e o alcance de um cristianismo que havia começado de uma forma tão simples, tão singela na Galileia. Ele quis dizer que alcançaria o mundo tal qual uma árvore,
com ramos por toda parte. Essa árvore ofereceria descanso e abrigo a muitos povos e gentes. Nós vamos ver que existem alguns textos bíblicos que eles são comparados a essas árvores. Tá? Em alguns textos bíblicos são comparados, nós vamos ver no livro de Daniel, aonde vai ser comparada essas árvores. No livro de Salmos também fazem a comparação, e no livro de Ezequiel nós vamos ver que alguns dessas árvores são comparadas ao reino. Daniel, capítulo 4, versos 10, 12 e 20 e 22. Estas são as visões que tive quando estava deitada em minha cama. Olhei, e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. A árvore que viste cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves dos céus nos seus galhos. Essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Salmos 80, versos 8 a 11. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste, limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Ezequiel 31, 3 a 9. Considere a Assíria, outrora um cedro no Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta. Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas o nutriam, correntes profundas o faziam crescer a grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo. Brotaram muitos ramos, e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves dos céus se aninhavam em seus ramos. Todos os animais do campo davam à luz debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era de uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até as muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Então aqui nós vemos o reino sendo comparado a essas árvores. É bem provável aqui que Jesus, quando ele profere essa parábola, ele estivesse fazendo aqui uma menção às afirmações de Daniel. Jesus indicou aqui o tipo de reino, o reino dos céus. E este aqui, ele teria a sua completa operação na terra, através da igreja. Então, a igreja teria que dar continuidade, porque os galhos, eles vão revelar o crescimento do reino. E de onde vêm os galhos? Os galhos, eles partem do tronco. Então, do ponto de vista aqui, do nosso ponto de vista eclesiástico, o tronco aqui seria o quê? A igreja primitiva, que é movida pelo Espírito, através dos movimentos missionários. Ela espalhou seus galhos por todas as partes do mundo,
fazendo então conhecido aí o reino dos céus. Marcos 16:15 nos diz: E disse-lhe: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Então, as aves que se aninham nesses galhos, elas retratam a natureza do reino de Deus, que tem o que? Ele tem o abrigo, ele oferece o refúgio, repouso e as bênçãos para todo aquele que precisa e busca. Então, Jesus é quem vai nos oferecer o alento, Jesus é quem nos oferece a bênção, Jesus é quem nos dá o conforto quando nós precisamos. Quando nós estamos lendo a Bíblia, em quase todas as menções aqui, que se refere ao fermento, ele se refere a ele como um símbolo da maldade, como um símbolo da corrupção, como um símbolo de influência do pecado. E nós vamos ver que Jesus ele veio para mudar esse pensamento. Quando nós vamos ver lá em Mateus, em Marcos e Lucas, que o fermento aqui, ele vai ser citado como um símbolo da maldade. O Evangelho de Mateus 16, versos 6, 7, 11 e 12 nos diz: Disse-lhe Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si: É porque não trouxemos o pão? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento do pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. O Evangelho de Marcos 8,15 nos diz: Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 1. Nesse meio tempo, tendo-se juntado a uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 1 Coríntios 5, versos 6 a 8 nos diz: O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, nós vemos aqui que Jesus, com a sua imensa sabedoria, de uma forma ousada, ele utilizou a figura do fermento e ele deu a ele um novo significado, novo e positivo, porque aqui ele faz-o representar o desenvolvimento notável do reino dos céus. Nós temos um dizer de Lutero que nos diz o seguinte: Lutero ele estabelece uma comparação sobre o fermento, e a comparação de fermento de Lutero nos diz assim: como é impossível separar o fermento da massa devido à mudança que nela se opera, assim também Cristo do coração do crente. Satanás não pode tirá-lo. Então, Satanás não pode tirar do coração do crente Jesus. Porque aqui a palavra de Deus diz que um pouco desse fermento aqui, ele leveda toda a massa. O princípio transformador do Evangelho, ele é operante, ele é contagiante. E ele entra na sociedade através da ação da igreja. Esse é o caráter do Evangelho. Se só tiver um crente que esteja cumprindo essa missão, ele é capaz de influenciar um grande número de pessoas. Marcos 16,15 nos diz: Vão pelo mundo
todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Então Jesus aqui, no propósito de estabelecer o seu reino, ele começou a sua boa obra primeiro no coração dos indivíduos. Mas existe aqui um pré-requisito para que nós possamos ingressar nesse reino. E uma condição. Qual é esse pré-requisito? É a nossa transformação interior. E essa parábola, ela evidencia para nós a ação do reino dentro do mundo. O reino ele vai se espalhando silenciosamente e de maneira irresistível, de dentro para fora. Da mesma forma que o fermento na massa. O fermento ali nós não podemos vê-lo, ele está dentro da massa, não tem como a gente retirar, ele vai crescendo de dentro para fora. Nós vivemos num mundo que está precisando, que necessita, nem que seja um pouco desse fermento. Mas quem vai produzir esse fermento é a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Então, nós é que vamos produzir esse fermento. E quando nós produzimos esse fermento, vai acontecer um desenvolvimento espiritual inigualável no nosso meio, no meio da nossa sociedade. Uma sociedade que está carente de Deus. Uma sociedade que está com sede da palavra de Deus. Porque quando nós produzirmos isso aí, nós vamos produzir aqui um crescimento de sentimentos bons nas pessoas, como o amor, o perdão e a solidariedade, algo que também está em falta no meio da sociedade. Quando ele fala do grão de mostarda aqui, está figurado aqui o evangelho pregado e cumprido. Está em foco aqui o ponto de partida do reino, porque a pequena semente e a extraordinária árvore, ao final aqui com seus muitos galhos, porque essa semente era algo que ela era quase imperceptível no seu começo, mas ela se expandiu de uma forma maravilhosa. Ela ultrapassou os limites da sua própria natureza. Ela ultrapassou os limites da sua própria natureza. É o reino presente. Os ramos que ainda não cresceram o suficiente para alcançar, através das boas novas do Evangelho. Mas ele irá alcançar para que então venha o fim. Quando esse ramo crescer o suficiente para alcançar todas as nações, para que então venha o fim. Mateus 24:14 nos diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E esse crescimento, ele se faz por meio da obra missionária da igreja. Ninguém pode se sentir pequeno ou incapaz de trabalhar para o crescimento do reino. Porque uma pequena porção de fermento, ela vai realizar uma grande transformação. Assim é o poder transformador do Evangelho na vida individual e social de qualquer pessoa. Então nós temos que dar continuidade a esse Evangelho. Nós temos que dar continuidade à obra que o Senhor começou aqui. Nós temos que frutificar tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. O cristão, ele tem que deixar a sua luz brilhar no meio dos homens, para que ele possa então mostrar o caminho da verdade. Nós temos que cumprir aquilo que o Mestre coloca em nossas mãos. Nós não podemos dizer que nós não somos capazes, porque quem capacita é o Espírito Santo. É Ele quem vai nos dar a capacidade de nós propagarmos o reino dos céus. É Ele quem vai fazer com que aquela árvore, aquela sementinha, ela se transforme numa árvore cheia de ramos, cheia de galhos. Então nós temos que ser o fermento que vai fazer com que esse evangelho ele seja multiplicado, que esse evangelho ele alcance milhares de milhares. Mateus 5,16 diz assim:
Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Então nós devemos ser essa luz que brilha diante dos homens. Nós temos que deixar que o Pai nos use para que nós possamos dar continuidade ao crescimento do reino. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê a capacidade de continuarmos a pregação e a boa nova do Evangelho do Senhor. Amém. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vamos deixar que a luz do Senhor ela brilhe sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo nos use realmente como vasos de honra para propagarmos a palavra do Senhor. Que o nosso Pai vos abençoe.